Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar fundo em um livro essencial: Educar Filhas Fortes numa Sociedade Líquida, da Meg Meeker. É um verdadeiro guia para a gente entender os desafios de criar filhas no mundo de hoje. Essa tal sociedade líquida, né? Onde tudo parece meio incerto, meio passageiro. E para começar, nada melhor que essa citação da própria autora. Ela já dá o tom da conversa. Ela reconhece, sim, que existem muitas ameaças lá fora, mas logo em seguida ela traz o foco de volta para nós, pais e educadores. É uma mensagem de esperança, mas também de responsabilidade. E essa é a grande ideia que costura o livro todo. E quem é a autora? Bom, a doutora Meg Meeker não é qualquer uma, não. Ela é pediatra com décadas de experiência prática. Ou seja, os conselhos dela não vêm só da teoria, vêm do que ela viu e ouviu no consultório, no dia a dia. Isso faz com que tudo seja muito real, muito aplicável para a nossa vida. Para a gente entender bem o livro, nosso roteiro vai ser este aqui. A gente vai passar pela base da força, tentar entender o coração de uma filha, falar sobre as 4 grandes perguntas da vida, dos papéis essenciais dos pais e, claro, como lidar com os desafios modernos, que não são poucos. Bora começar então. O primeiro ponto, que é a base de tudo, é sobre construir a força interior. E o ponto de partida, segundo a Meeker, não está em conquistas, não está em notas, está em algo bem mais profundo: o valor próprio, aquele que já nasce com a gente. E o que é esse tal de valor inerente? É uma ideia super poderosa. Significa que uma filha tem valor só por existir. Ponto. Isso é um escudo, sabe? Uma proteção contra aquela pressão da sociedade que fica o tempo todo dizendo que a gente vale pelo que a gente faz, pela nossa aparência ou pelo que a gente tem. Ok, mas como é que se constrói isso na prática? A autora diz que o segredo é, na verdade, bem simples: presença e atenção. Não precisa de grandes presentes ou eventos, o que importa é a constância, é mostrar todo dia que ela é amada e valorizada, incondicionalmente. É essa segurança que forma a base da força dela. Beleza. Com essa base de valor bem estabelecida, a gente pode começar a entender o que se passa no coração de uma filha. E a Meeker aponta alguns desejos, alguns impulsos que são, sabe, a essência dela desde pequenininha. São esses 4 aqui: dar amor, criar laços profundos, cuidar dos outros e ser amada. E olha que interessante, para a autora, isso não é só um querer, não. São necessidades reais, que movem a busca dela por conexão e por um propósito. Ela não é só alguém que recebe amor, ela é um ser ativo que busca amar e se conectar. E qual é a consequência prática disso? É gigante. Quando uma filha demonstra amor e os pais correspondem, ela aprende a confiar. Essa troca logo no comecinho da vida é o que vai definir como ela vai se relacionar com todo mundo lá na frente. É a primeira lição sobre confiança. Agora a gente entra numa parte que eu acho fascinante no livro. A autora diz que toda criança, mesmo sem saber formular a pergunta, carrega 4 grandes questões existenciais. E o nosso papel, como pais educadores, é ajudar a encontrar as respostas. A primeira pergunta: de onde eu vim? Isso é sobre raízes, sobre pertencimento. Saber a resposta para isso dá uma segurança, uma base sólida para a vida. É saber que ela faz parte de algo maior. A segunda pergunta, lembra do que a gente falou lá no começo sobre valor? É exatamente isso. Eu tenho valor. Eu sou importante. Ela precisa dessa confirmação de que o valor dela não está nas notas da escola, nem na popularidade, mas sim em quem ela é. E a palavra final que ela busca para validar isso, segundo a autora, é a dos pais. A terceira é uma questão de bússola moral. Existe certo e errado? A criança já tem uma noção, mas ela precisa de guia. Ela olha para os adultos para entender as regras do jogo. Ter um norte moral claro é o que vai ajudar a navegar nas complexidades do mundo. E por último, a pergunta que olha para o futuro. Para onde eu vou? Essa é a pergunta da esperança, do propósito. É ensinar que, mesmo com os tropeços, existe um caminho e um futuro incrível esperando por ela. É dar a ela um motivo para seguir em frente. E quem ajuda a responder tudo isso? Principalmente os pais. E aqui a gente chega num ponto-chave do livro: os papéis diferentes, mas igualmente essenciais e insubstituíveis da mãe e do pai na vida de uma filha. Olha só que interessante essa comparação. A Meeker diz que a criança, geralmente, vê o amor da mãe como algo garantido, sabe? Tá sempre ali, é inegociável. Já o amor do pai, ela sente que precisa, de alguma forma, conquistar. E por isso mesmo, quando ela recebe esse amor, nossa, ela se sente a pessoa mais especial do mundo.
Essa dinâmica é super poderosa na formação dela. Resumindo bem, a mãe funciona como uma mentora, uma guia para as emoções, para as complexidades da vida. Já o pai é a primeira grande referência masculina, seu primeiro amor e aquele que age como seu protetor, estabelecendo o padrão para os relacionamentos futuros. E para fechar, a gente chega na parte, digamos, mais mão na massa do livro. Como lidar com os desafios do mundo de hoje. É um verdadeiro manual de sobrevivência para os pais do século XXI. E olha a lista de assuntos que ela encara de frente. Tempo de tela, redes sociais, feminismo saudável versus o nocivo, imagem corporal, fé, sexualidade, amizades, ufa. É muita coisa, né? Cada um desses pontos daria uma conversa inteira e a gente vai sim aprofundar vários deles em outros encontros. Mas se a gente tivesse que tirar uma só mensagem de tudo isso, seria esta aqui. A maior e mais poderosa influência na vida de uma filha não é a internet, não são os amigos, não é a cultura pop. São os pais. Ponto final. Então, a gente termina com a pergunta que fica ecoando depois de ler o livro. Como nós, como pais, mães, mentores, podemos de fato construir essa fortaleza interior nas nossas filhas para que elas possam não só sobreviver, mas florescer na sociedade de hoje? A obra da Meg Meeker, sem dúvida, nos dá um mapa excelente para começar essa construção.